Oi, meu nome é Adriana Pedrenho e essa é mais uma videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse aqui é uma sequência, o vídeo 2 do Mecanismos de Ação Hormonal. Bom, é importante a gente ter em mente que, dependendo da estrutura química do mensageiro, o mecanismo de ação que ele vai desempenhar para que a célula dê a resposta vai ser diferente. Então, quando o primeiro mensageiro, ou seja, o sinalizador, for uma molécula polar, a resposta celular vai por um caminho. E quando o sinalizador é uma molécula apolar, a resposta celular vai por um outro mecanismo de sinalização. Isso porque o sinalizador é uma molécula que vai interagir com uma célula. E a célula é envolta por uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela é composta de uma bicamada de fosfolipídios. Portanto, toda molécula que seja uma molécula polar, ela terá uma certa dificuldade para atravessar essa membrana. Aqui embaixo a gente vê a energia livre necessária para que esse processo de difusão aconteça. Então, moléculas que são polares, elas têm dificuldade nesse processo de atravessar a membrana. Portanto, mensageiros químicos polares têm a mesma dificuldade e, por isso, necessitam de receptores que estejam presentes na membrana. Então, nós acabamos com dois mecanismos gerais de ação hormonal. Um no qual o sinalizador se liga a um receptor que está presente na membrana plasmática e atua através desse receptor sem que ele entre na célula, desencadeando um mecanismo de transdução de sinal que pode levar à formação de segundo mensageiro e, através deste, então, a resposta celular. E o outro mecanismo seria através, então, de moléculas que, pelo fato de serem apolares, têm uma certa solubilidade na membrana e, portanto, conseguem entrar na célula com uma certa facilidade. E, então, vão se ligar com um receptor intracelular, que pode estar presente ou no citoplasma, ou na membrana do núcleo, ou até mesmo dentro do próprio núcleo. E vão desempenhar alterações no mecanismo de transcrição gênica dessa célula. Portanto, vai alterar a quantidade de proteínas que estão sendo sintetizadas e daí vem a resposta celular. É claro que alguns sinalizadores que atuam em nível de receptores na membrana também podem acabar desempenhando a formação de proteínas que sejam fatores de transcrição gênicos e proteínas essas, então, que podem atuar no núcleo. Mas não é todo hormônio que desencadeia esse tipo de resposta. É interessante a gente ressaltar o seguinte, que quando o hormônio se liga à membrana, produzindo segundos mensageiros, como o AMP cíclico, isso vai desencadear a modificação da atividade de enzimas que já estão na célula, ou seja, já estavam lá, são pré-existentes. Portanto, essa resposta ela acaba sendo uma resposta rápida. Em contrapartida, essa alteração dessa atividade pode ser modulada rapidamente também, então a resposta acaba sendo curta. Já os sinalizadores que atuam através da modificação da quantidade de proteínas na célula, vão designar uma resposta mais lenta pelo tempo que demora para isso acontecer e, em contrapartida, mais duradoura, porque vai durar o tempo que durar a proteína, ou seja, a meia-vida da proteína. Então, para que a gente compreenda melhor esses mecanismos de ação hormonal, é interessante que a gente classifique os mensageiros quanto à sua natureza química. Existem dois grandes grupos, os hormônios nitrogenados e os hormônios esteroides.
Dentre os hormônios nitrogenados, nós temos os hormônios amina, que são aqueles que são derivados do aminoácido tirosina, e eles têm um baixo peso molecular. Eles vão incluir aqui como exemplo a adrenalina e também a noradrenalina. Esses dois hormônios, adrenalina e noradrenalina, eles são hormônios polares. Mas também como derivado da tirosina, nós temos os hormônios tiroidianos. E apesar deles serem hormônios amina, eles já não têm a mesma característica polar da adrenalina e da noradrenalina. Então, os hormônios tiroidianos, eles conseguem atravessar a membrana porque eles têm uma certa apolaridade. Portanto, eles são hormônios que vão atuar a nível de transcrição gênica. Por isso, eles são menos solúveis em água. Já a adrenalina e a noradrenalina não, são bastante solúveis em água. Além dos hormônios amina, dentro do grupo de hormônios nitrogenados, nós temos também os hormônios peptídeos, que são já compostos maiores, que podem ter de 3 a 200 resíduos de aminoácidos e vão incluir todos os hormônios do hipotálamo e da hipófise e ainda os hormônios pancreáticos, insulina, glucagon, e também inclui a somatostatina. Pela característica deles serem hormônios peptídicos, eles têm a natureza proteica, portanto, eles têm uma solubilidade boa em água e são considerados, então, hormônios polares. Aqui a gente tem uma tabelinha com alguns hormônios da classe de hormônios nitrogenados do tipo proteínas. Então, como eu havia falado, os hormônios hipofisários e ainda outros hormônios. Aqui são alguns exemplos desses tipos de hormônios. É importante ressaltar que quando a gente está falando de um hormônio peptídeo, a gente está falando de uma proteína, portanto, segue toda a natureza da síntese proteica. Nós vemos aqui o RNA mensageiro, que vai dar origem a esse peptídeo, que será um hormônio. Então, aqui a síntese proteica. E como uma proteína, ou qualquer outra proteína, ele é empacotado e direcionado através do sistema endomembranas até o Golgi. E nesse percurso, tanto nessas vesículas de migração do retículo endoplasmático até o Golgi e até dentro do próprio Golgi, podem ocorrer uma série de transformações nessas moléculas proteicas, até então que seja liberado também na forma de uma vesícula, o que nós chamamos de pró-hormônio. Esse pró-hormônio, ele está praticamente pronto e pode ser armazenado na célula nessas vesículas. Quando há a iminência da secreção desse hormônio, então, ele pode ser clivado, assim como outras proteínas que sofrem uma clivagem. Clivagem essa que a gente chama de proteólise parcial limitada, que vai, então, ativar o hormônio. E aí esse hormônio ativo pode ser liberado, pode ser secretado. Portanto, é importante a gente ter em mente que hormônios que são proteicos, eles podem ser armazenados dentro da célula para serem secretados numa determinada ocasião. Isso é diferente daqueles hormônios que são esteroides, Bem, a outra grande classe de mensageiros seriam os hormônios esteroides, que, diferente das proteínas, eles são lipossolúveis. Por essa característica lipossolúvel, eles vão ter uma certa facilidade para atravessar a membrana plasmática. E esses hormônios, eles são todos derivados do colesterol. Então, por isso, eles têm essa característica de natureza apolar. E eles incluem os hormônios do córtex adrenal e
as formas hormonais da vitamina D, além dos hormônios sexuais, tanto os andrógenos quanto os estrógenos. E pelo fato deles serem hormônios hidrofóbicos, eles necessitam de proteínas transportadoras no sangue, que geralmente são específicas. É claro que existem outros sinalizadores químicos com propriedades distintas, como acontece com os eicosanoides, o óxido nítrico, que é um gás. Mas nós não vamos entrar em detalhes desses outros tipos de mecanismos. Pode ser que a gente cite algum e tal, mas nós não vamos focar neles para não estender muito o nosso assunto. Bom, no próximo vídeo nós vamos tratar dos mecanismos de ação através da proteína G. Até lá!